Com a graça de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Havendo o número legal, passo a palavra para o primeiro secretário para a leitura dos itens do pequeno expediente. Boa tarde, presidente, público presente, nobres vereadores, nosso vereador Pio Mielo, público que está aqui nos assistindo pelas redes sociais, tenham todos uma excelente sessão. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura das matérias do pequeno expediente. Processo 3474 de 2022, Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando sessão em atos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Macário Antônio de Souza. Em votação, os requerimentos de voto de pesar aqui na mesa diretora. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Tite, para declarar? Claro. Foi um pedido dos comerciantes ali da Vila Gerte, o conhecido como Bacurau, né? Não gostava que chamava assim ele, ficava um pouco irritado, mas mandaram 2, 3 mensagens para mim, pela representatividade que ele tinha ali no bairro, não só no bairro em São Caetano, então os votos de pesar aí justificados. Muito bem colocado, vereador. Que o povo vai ter muita gente que ainda pergunta: nossa, e o Macário? O Macário faleceu. O rapaz da feira estava falando um dia desse, né? Nossa, eu não vi mais o Bacurau. Eu falei: aí, você não viu e não vai ver mais, porque ele já não está entre nós mais. Eu achei, até guardo a carta que a Câmara Municipal mandou para mim, né, dando os pêsamos do falecimento dele. Eu guardo e falei: nossa, mas como o homem ficou famoso. Esse fez história em São Caetano. Não tem quem não lembra do Macário. Até antes dele coisar, antes dele, um dia nós fomos na feira e o rapaz falou: nossa, você ainda é vivo? Quadra 42. Para alguém que amava andar, nada mais terrível que um endereço definitivo. Quadra 42. É nela que para sempre ele se encontra desde o dia 14 de outubro de 2022. Se dependesse de sua vontade, jamais estaria ali. É como se mais que viver, ele quisesse usufruir de um bem maior, a liberdade. Talvez fosse uma lição aprendida com sua avó. A avó que dizia ter vindo num navio negreiro. Uma lição infinitamente maior que a quadra 42. Eu sou Kenan Bernardes e este é o podcast Bacurau, um rosto sem memória. Nos 3 episódios que compõem esta série, estamos tentando descobrir e entender essa figura. O último episódio, Macário. Você é o Rodrigo? Sou eu. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Meu nome é Kenan. Estou fazendo um trabalho sobre uma pessoa que viveu aqui, o Macário. Macário? Ele... o doidinho, baixinho, a gente chamava ele de outro nome. Ele tomava café na rua aí. Toda vez ele vinha aqui tomava um café. Bacurau. Bacurau. Bacurau, Ali na né? quadra 42 ali. A nossa parte aqui do cemitério, ele passava aqui quase todo dia de manhã. Pegava um cafezinho. Me dá um café, aí eu dava o café pra ele. E ele sempre fazia a mesma pergunta: tem muita gente enterrada aí? Aí eu falava: tem muita. Aí ele: nossa, e ia embora, com o café na mão. Todo dia ele fazia a mesma pergunta: tem muita gente enterrada aí? É isso. O contato que a gente teve com ele foi esse. Não ficava batendo papo nem nada, né? O jeito dele. Ele ia embora.
Aí virava e mexia, o Macário não morreu ainda. Ele queria, nossa, ele ficava muito bravo. A Miriam quer que eu morra, né? Mas eu não vou morrer, não. Eu não vou morrer. Um dia ele virou para mim e falou para mim, quem foi que falou que eu vou morrer? Eu não vou morrer, não. Aí eu falei para ele, todos nós vamos morrer. Ele, eu não. Eu falei, então tá. Nunca tinha nada. Nada, Macário. Toma remédio, Macário. Não, para que tomar remédio? Toma remédio quem está doente, eu não estou. Falei, muito bem. Quer dizer, viveu bem o homem, viu? Chegou no último dia com sentido e morreu com sentido de sair para a rua e tomar o café na rua, que ele amava tomar café, né? Não podia, mas amava. E morreu nesse sentido, de quem ia sair para a rua para andar e tomar café. 4 horas. 4 horas da manhã. E o que ele queria é que nós fôssemos no enterro dele. Quando você morrer, você vai no meu enterro? Vamos. Não, Bacurau, a gente vai morrer primeiro que você. Eu não fui porque não tive coragem. Não tive coragem de ver ele no caixão. E o David também não teve coragem. Pai, não, a gente não quer ver ele desse jeito. A gente queria ver ele aqui, cortando a unha dele, conversando com ele, brincando com ele. Eu acho que se a gente fosse lá, não ia ser legal. Uma semana antes dele morrer, ele foi enterrado ali em Cerâmica, né? Ele foi encher o saco dos caras lá no cemitério e os caras estavam cavando uma cova lá, brincando, jogou ele lá dentro. A história que eu vi no ônibus que o Mauro vai dentro, eu não, pelo amor de Deus, me tira daqui, tá? Aí tiraram ele, né, e tal. Aí no outro dia ele morreu, os caras ficaram com remorso. Agora, se é verdade, entendeu? Aí falou, então tá, eu vou deitar. Falei, tá bom. E aí eu falei, achei ele estranho naquela semana. Falei, nossa, tá calmo, estranho. E aí quando foi na sexta-feira, pronto, o Macário já, quando foi 5 horas da manhã, o Macário já não estava mais aqui. Mas ele era difícil, sabe, assim. Aí o povo também revidava para não, né? Porque se deixasse ele fazia coisa que eu vou contar, viu? Ele era meio danado também. Ele não era santinho, não. Ele era... E aí, quando ele faleceu, foi até assim... Será que foi mesmo? Será que foi mesmo? A gente queria acreditar que era verdade mesmo, porque a gente achava... Eu achava que era pra eternidade, né? Foi uma coisa meio que chateou bastante a gente, né? Principalmente essa turminha de essas crianças que estavam acostumadas a ver ele subindo e descendo por aí, nos cantinhos. Até doloroso, eu diria. Nesse dia eu acordei, era 4 horas da manhã e escutei quando deu a descarga. Aí eu falei assim, nossa, que milagre, ele deu a descarga hoje no banheiro, porque quando ele chegava eu ficava brava, né? Você não deu a descarga. Eu falei, nossa, que estranho, ele nunca fez isso. Aí falei, nossa, levanta e vai ver o que tem o Macário, porque ele tá fazendo um barulho estranho. Ele nunca fez isso. Vai lá, será que ele tá passando mal? Aí ele levantou, foi lá e aí passou um silêncio. Falei, nossa. Aí ele chegou aqui no quarto e falou, ele tá muito mal. Aí eu falei, nossa, mal? Ele tá muito mal. Aí quando eu levantei, ele já não estava. Ele falou para mim, eu fiz uma respiração boca a boca, fiz uma massagem no coração, mas ele não, já estava com o fôlego bem baixo. Aí eu falei, Aí quando eu levantei, ele já estava morto, já tinha morrido. De repente, o Bacurau faleceu, explodiu. A cidade toda ficou sabendo que o Bacurau faleceu e até hoje alguns ainda se surpreendem quando sabem que ele faleceu. Mas faleceu do quê? Essa foto eu repostei. Eu tinha tirado ela num primeiro momento, num momento de alegria.
né? E aí, quando eu soube do falecimento dele, eu estava em casa, uma cliente me ligou e falou que ele tinha falecido, né? E aí eu coloquei a mesma foto, dizendo que ele tinha falecido, assim, né? E as pessoas ficaram bem tristes mesmo. Teve gente que me ligou, no particular, é isso mesmo? Aconteceu isso mesmo? Do que foi? Não sei o quê. Ele morreu, no atestado de óbito tá que ele morreu de parada cardiomiopatia, que é do coração. Eu fiquei surpreso quando soube que ele tinha morrido, que eu também realizo velórios, e quando eu soube já tinha passado uma semana que ele havia morrido. No dia que ele morreu, eu fiquei besta. Dentro de 20 minutos, essa rua ficou que ninguém passava nela. De tanta gente, né? Nossa, o Bacurau morreu, o Bacurau morreu. Ele morreu assim de uma forma bem particular, só ele. Eu não vi nenhum movimento que pudesse chamar, vamos lá fazer o velório dele. Fiquei perdido. Basicamente, ele passou pela nossa vida e foi embora, sem marcar presença, né? As únicas memórias que nós temos dele, os momentos que nós conversávamos, batíamos papo sobre vários assuntos, sobre a palavra de Deus, que ele tinha um grande interesse, tomávamos o café, e aí, quando dava na cabeça dele, ele ia embora, sumia. Quando eu soube, eu fiquei bem triste, assim, porque quando você é muito acostumado a ver a pessoa sempre, quando de repente do nada você para de ver, dá uma tristeza, né? E às vezes eu sinto saudade dele, tenho foto com ele até. É essa a minha lembrança que eu tenho. Eu particularmente fiquei sentindo, falei, nossa, o Bacurau morreu. Foi uma... Na verdade, caiu uma notícia triste para mim, de verdade. Fiquei meio que entristecida, porque é uma figura que a gente acostumava e gostava de ver, porque apesar dele querer correr atrás das pessoas, ele não causava dano a ninguém. Então era uma coisa gostosa de se ver, porque ele era uma pessoa alegre, ele era uma pessoa amigável ao mesmo tempo. Bom, nós temos um comércio aqui na Vila Gerte, né? E um ano antes do Bacurau falecer, nós observamos que o Bacurau estava mais debilitado, mais enfraquecido. Então ele passava em frente ao comércio e nós sempre comentávamos, nossa, o Bacurau tá ficando velho, nossa, parece que ele não tá assim, sabe, tão bem. Ele andava, fazia as coisas dele como ele sempre fez, mas a gente percebia que ele estava mais desgastado. Quando o Bacurau faleceu, eu fiquei chateada, porque é uma pessoa que cresceu comigo. E assim, me veio à memória de quantas vezes, né, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e, de repente, não o conheci o suficiente que eu poderia conhecer. Eu só conheci aquilo que foi apresentado a mim, como o Bacurau, né, que corria atrás. Então, eu senti a morte do Bacurau, assim como acredito que todo o bairro, quando ele faleceu, todo mundo comentou. Mas a gente ficava bravo, ele era como horas ele era que uma criança. Mas depois a gente veio ver que faz falta, né? Aí falei, nossa, eu não sabia que ele era tão amado, tão querido desse jeito. Porque olha, a minha filha disse que com 2 horas do falecimento dele já tinha mais de 10 mil visualizações. Falei, nossa, foi muito chato ficar sem ele, né? É muito interessante que esse Bacurau tenha vivido atravessado tanto tempo. Então, essa travessia é interessante de ser narrada, porque certamente encontrou condições sociais, de algum modo, que favoreceram essa longevidade na rua, né? Encontrou algum tipo de acolhimento. E isso é feito, a gente vê, tem alguém que dá comida, tem alguém que oferece uma roupa, oferece um tipo de abrigo, tem lojas que aceitam que as pessoas fiquem até determinado momento deitadas ali na rua, porque sabe que
não tem outro lugar, mas que quando chegar a hora do expediente eles têm que sair, né? Então eles, enfim, há um mapa de reconhecimento, de acolhimento que é dado individualmente e em algumas políticas do Estado também, né? Senão não seria possível a sobrevivência. A gente não tem mais como perguntar para o Macário se a rua mudou, se as ruas mudaram, se as ruas nas 5 décadas mudaram, né? Como é que elas mudaram? Quer dizer, infelizmente, vocês vão ter que trabalhar só com a memória das outras pessoas sobre o Macário. Mas é também uma memória sobre a cidade. Pessoas que eram crianças e que agora são adultos e que continuam colocando o Macário no mesmo lugar que estava, que era o lugar de uma certa exotização. A exotização de quem não cabe no mundo normal, né? Desde pequena, a gente via o Bacurau andando em todas as ruas de Nova Jersey, aqui do bairro onde eu moro. Ele não tinha sossego, porque por onde ele andava, alguém gritava Bacurau para que ele pudesse achar ruim. E ele achava mesmo, né? Então talvez esse jeito bravo dele se tornou mais ainda porque as pessoas também não davam sossego para ele. Mas ele deixou um marco, né, na cidade, no bairro. E eu costumo dizer que quem mora em São Caetano e não conheceu o Bacurau é porque nunca morou em São Caetano. Então ele é uma lenda que perpetua, né? Chegou até o ouvido das minhas filhas. Ele, da geração da minha mãe, que hoje tem 73 anos, já era conhecido. Em 2019 nós estávamos na Paraíso. Eu fazia parte dos Guardiões da Vida, né? Um projeto, saímos na rua e ele estava discutindo. E eu desci, porque você tinha de usar máscara, né? E ele estava assim, irredutível, né? Aí a gente sentou, não, tem um bichinho, né? Então faz mal. Aí ele pôs, ainda pediu mais umas máscaras, mas você tinha de ter assim um jogo de cintura para falar, pela mentalidade infantil dele, né? A inocência dele. Então, várias vezes a gente via ele no postinho, ele era bem assegurado na nossa cidade. Naquela época da Covid, cuidado que tá matando, hein, Bacurau? Andar com máscara. Já vi ele andando na Vila Gerte, nunca vi ele agredindo ninguém, nunca vi ele maltratando ninguém. Só essa passagem que meu marido, ele corria atrás do meu marido, só isso. Porque meu marido devia ser mal criado com ele também. Então a gente tem boas lembranças dele e ele circulava esse trecho a pé. Ele dava a volta, ia até a casa dele, e aí ele tinha o tempo, depois ele ia para a casa dele, almoçava, às vezes à tarde ele saía, mas era mais pela manhã. E assim, o Bacurau ele não entrava no ônibus. Se você parasse, abrisse a porta, ô Bacurau, sobe aí, Bacurau. Ele falava pra gente assim, você tá louco, rapaz? Eu vou subir aí para me prejudicar você? De maneira nenhuma, não vou. Não subia de jeito nenhum. Aí um amigo nosso, um companheiro de trabalho, o Nelsinho, um dia insistiu com ele e ele entrou. Aí ele tomou gosto pela primeira viagem, nunca mais ele andou a pé, só nos ônibus. Só andava no ônibus. Eu fui várias vezes na casa dele para pegar levando no PS, porque ele estava com o pé que não conseguia andar mais. Eu falei, não, eu vou te levar no pronto-socorro. O primo falou, não, pode deixar que eu levo. O primo acho que chama Isaías, parece. Eu falei, não, Nelson, pode deixar que eu levo, sim. Ele cansou de vir aqui usar roupa minha. Eu falei, não, pode dar. Mas tá bom. Deus tem bom lugar porque ele merece, né? Viveu bastante. Nossa, quantas vezes ele pegava ele fora de ponto, chovendo. Eu chegava a ficar um mês fora da empresa e falava pro rapaz do bar lá, pode dar o café com pão, manteiga dele direto, todo dia que chegava eu pago, tá bom. Bom, pensando sobre o assunto de como que nós chamávamos ele sem ser autorizados a chamar, eu vejo pelo lado infantil. Nós fazíamos aquilo que um dia nós vimos alguém fazer.
Porém, eu acredito que ele não tinha discernimento para paralisar aquilo. Então aquilo começou a virar uma roda, né, gigante que não parou mais. Ele teve as fases, né? Teve uma fase que ele andava todo social, né? A roupa de linho, um paletó pesado do lado direito, cheio de pedra. Ele pegava pedra para atacar nos outros que chamavam ele. Mas assim, sempre estiloso, sempre assim. E eu brincava com o pessoal, falava assim, o Bacurau nunca sabe para onde vai. Porque em determinado momento ele estava indo, daqui a pouco ele estava voltando, daqui a pouco ele virava para o lado que ele estava indo de novo, e você ficava, será que ele vai subir? Será que ele vai descer? Será que ele vai seguir? Será que ele vai parar? E aí do nada, de repente, você estava numa lanchonete, num mercado, ele parava e pedia o tradicional café dele, né? Você nunca viu ele pedir uma bebida alcoólica, um negócio assim, né? Ele... Dá um café, eu quero um café. E aí pegava o café e se deixasse ele ia tomar fora, ele não ficava de muita conversa. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso. Café bom. O café que Macário tanto pedia, ou exigia, foi mais que um simples cafezinho. O gesto, aqui representado nos versos de Drummond, nos lembra dos brancos enriquecidos enquanto escravizavam os pretos. Sem o café, talvez Macário não existisse. Sem seus ancestrais, o café também não teria existido. Ao pedir café, Macário cobrava essa dívida em nome dos antepassados pretos que continuaram e continuam trabalhando para os brancos, mesmo depois da abolição. Uma vez na rua, em frente, ali na Boa Vista, acho que é época da datilografia, eu tava com a pastinha indo pra datilografia que tinha ali na Boa Vista, e eu encontrei com ele assim na calçada, em frente ao salão do Heavy Coco ali, o rapaz que corta cabelo há muitos anos ali, o Heavy Coco. Aí ele pegou e me pediu um beijo. Dá um beijo? Aí eu falei pra ele assim, não. E ele ficou bravo, ficou nervoso, me acompanhando assim, e eu consegui atravessar a rua e tal. Então, no rosto. Ele queria no rosto, um beijo no rosto. E aí eu falei que não ia fazer isso não e tal. E continuei caminhando, cheguei na escola, e ele ficou por ali. E era o tempo todo ali. Quando eu era menina, era o tempo todo. Bacurau ali, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Outra coisa também que às vezes ele fazia, ele perguntava para as mulheres assim, ele não falava palavrão, de mexer, passar a mão, assim, desrespeito não, mas a única coisa que ele falava para as mulheres é isso. Você acha que eu sou bonito? Todos os dias ele vinha, gostava de paquerar as meninas, ficava jogando beijinho pra Daiana, ele sentava aqui e ficava jogando beijo pras meninas. Ele era fã de uma cliente nossa que é viúva, chama Rosemary, né? Que ele ficava, Rose, te amo, falando que ama ela, mas nos últimos anos ele desenvolveu uma ferida no pé, né? Ficou muito feia. A gente até cuidava, né? Na medida do possível, né? Passava pomada, às vezes a gente fazia um curativo. Mexer também, ele gostava também muito de mexer com as meninas, com as mulheres. As mulheres ficavam bravas com ele. Mas aí todo mundo já estava acostumado, né? Com ele. O Bacurau, em termos das mulheres, assim, que eu percebia muito, é que ele queria chamar a atenção, né? Delas. Então ele encostava, empurrando. Quando a mulher não gostava, ele encrespava mesmo, ele encrencava com a pessoa. Mas quando ela não falava nada e perguntava o que ele queria, ele ria. Então era um jeito dele, né? Tipo, achou ela bonita. E
E quando ele chegava lá, ele perguntava sempre pela minha filha. E quando ele via a minha filha, ele se desmanchava em risada. E eu acho que é um jeito dele admirar a mulher. Não sei, é o que eu entendia. Então a gente foi pegando uma amizade, né? Um laço de amigo mesmo. Eu lembro que ele tinha essa preocupação com meu filho. Todo dia ele perguntava: e o seu filho, foi para a escola hoje? Bonitinho. Parece que eu tô vendo ele na minha frente. Então foi um laço assim de carinho, de amigo, de inocência. Ele era uma verdadeira criança. Ele não tinha uma malícia de ruindade. Quando ele pedia um beijo, ele vinha todo assim, tímido, querendo um beijinho. Mas você via que não era de safadeza. Ele nunca me faltou com respeito. Nunca, 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 nunca. Sempre foi muito honesto, muito brincalhão. Era essa a nossa amizade. Obrigada. Quando há muito tempo, isso tem uns 30 anos mais ou menos atrás, ele saía da casa dele, quando a mãe dele era viva, ele saía da casa dele, aí ele foi subir na Rua Pan, ali uma subidinha, foi subindo, ele viu um camburão da Guarda Municipal, da GCM, ele voltava para dentro de casa correndo. Sim, aí ele voltou voado, correndo, pulou, nem abriu o portão, ele não abriu, pulou o muro e escondeu debaixo da cama. Aí eles não sabiam de que se tratava, né? Chegaram na porta lá e a mãe dele falou: não, é o meu filho, é que ele tem problemas. Agora, se a gente falasse para ele que ia chamar a polícia, aí acabava tudo, aí ele saía correndo. Não falava que de polícia para ele ficava doido. Ele geralmente abaixava a cabeça, né? Quando passava, se ele visse uma viatura, ele não encarava. Eu não sei qual que era o trauma, assim, mas passava a viatura, a polícia vinha, baixava a cabeça e saía de cabeça baixa e andando, sempre ele não parava, ele não queria nem parar para conversar. E foi assim, sempre encontrei ele, muitas das vezes, para todo lado que você ia, aqui todo mundo nesses bairros conheceu ele. Ele era muito conhecido. Quando fizeram a escolinha, né? Então os bombeiros vinham pegar as crianças para dar uma volta em cima do caminhão. E aí ele via que pensava que era a polícia, a sirene aberta. Ele correndo na frente e os bombeiros atrás com a sirene aberta, pensando que ia pegar ele. Eu fiquei na polícia há muitos anos e posso te dizer que não tinha lá uma ocorrência que pudesse envolver essa figura que corria atrás de muita gente, punha muitos para correr, e vou te falar, hein, mesmo de idade tinha uma perna boa, hein, para fugir dele tinha que ter perna, mas era uma coisa assim, eu não via maldade, eu sempre o vi como uma figura, como eu disse, enigmática, vai ficar para memória. Criança é fogo. A gente pegava, quando ele aparecia assim, começava a imitar a polícia, né? E ele ficava todo desesperado, eufórico, né? Aí ele ficava olhando pra lá e pra cá e morria de medo, né? Eu falei, não sei o que causava isso nele, né? Que ele tinha medo da polícia que se doía, né? E você sabe, criança é fogo, né? A vida de exclusão, né, do Macário, talvez apontem para a atualização, né, de elementos arcaicos na sociedade moderna em que o Brasil foi se transformando, né? Esse é um outro equívoco que eu acho que muitas pessoas têm, o equívoco de que certas formas arcaicas, elas são um arcaísmo que ainda não foi varrido, eliminado, para que o Brasil seja efetivamente uma sociedade moderna, né? Não, o Brasil é uma sociedade moderna. O que acontece é que as sociedades modernas, elas não precisam eliminar arcaísmos, né? E, às vezes, o mais importante para uma sociedade moderna é não eliminar arcaísmos, mas sim atualizar esses arcaísmos. Então,
o exemplo do racismo é um exemplo claro, né? Então, acho que o Macário ele é isso, né? O ritual e a vida de exclusão do Macário apontam para essa atualização de elementos arcaicos na sociedade moderna em que o Brasil foi se transformando. Então, é nesse sentido que se fala de racismo estrutural. Assim como a gente fala de um racismo estrutural, a gente está falando de uma exclusão que é estruturante também. A gente já não tinha mais aquele medo dele, né? Apesar do jeito dele, aquela cara fechada, sisuda, tudo, ele ainda tinha aquela coisa de pegar e brigar com as pessoas, xingar as pessoas, né? Mas de uma forma mais inocência agora. Lá atrás, eu tinha 8 anos, 9. As minhas lembranças eram a gente subindo a Rua Pan para estudar. E o Bacurau, ele morava ali um pouco mais para cima. Então, por ali ele ficava, com os braços cruzados ali. E claro, né? Algumas vezes a gente passava por ele, ele simplesmente olhava para nós, né? Falava, o que foi? E já pegava uns 2, 3 pedras, assim, uns tijolos e vinha mesmo, como se fosse jogar na gente. E a gente saía desesperado, né? Às vezes chorava, às vezes, né? Quando eu penso nessa coisa de atirar pedras, né? Eu penso mesmo nesse sentido ritualístico, numa coisa mais pro passado, assim, né? Não estou dizendo que não sei até quando aconteceu, né? Pode até ter acontecido mais. Mas de qualquer forma, de uma coisa ritualística que lembra muito sociedades rurais, que, ainda que estejam estabelecidas em cidades, né, não são aquelas cidades intensamente urbanizadas, né? Que essas cidades intensamente urbanizadas, elas vão surgir com a industrialização. Na verdade, essa face carrancuda, essa face fechada dele, era para se proteger, né? Ele se protegia assim, porque como todo mundo xingava, falava, chamava o apelido Bacurau, então ele com esse jeito carrancudo, ele já se defendia. Então era uma defesa dele. A pedra era auxiliar, né? E o palavrão era o psicológico. São pedras contra pedras, eu diria assim. Na verdade, ele joga pedras nas pessoas que jogaram pedras nele, né? Pedras no sentido desses insultos, né? Porque a gente sabe que às vezes o insulto dói mais do que a pedrada física que você toma efetivamente, né? Eu acho que esse joga-pedra, quando parte de crianças, elas têm um significado diferente de quando parte de adultos. Porque a criança, ela faz aquilo, às vezes, na expectativa da reação, principalmente quando é louco, né? Vamos mexer com ele, vamos, né? E o que a gente vê no Brasil é uma hostilidade intencional e absolutamente violenta contra as pessoas em situação de rua, protagonizada por adultos que têm consciência das suas ações, sabem o que estão fazendo, e até pelo Estado mesmo, né? Então, eu acho que são coisas que não estão no mesmo peso, né? Não têm a mesma medida, né? Talvez ele viesse para ser provocado, para ser visto. Hoje eu penso isso. Porque ele voltava sempre para o mesmo lugar que as crianças ficavam rindo e chamando ele de Bacurau. Ele voltava. Não sei se é para ser provocado ou para provocar alguma coisa, porque há aí uma comunicação nesse comportamento. De vir no mesmo espaço onde ele não gostava de ser chamado, e ele era chamado, ele reagia, ele xingava. Em contrapartida, o outro também, que tinha medo dele, ficava assustado, mas insistia em provocá-lo. Ele aguentou tudo isso porque ele andava demais na conta. Ele tinha uma disposição para andar que eu nunca vi uma pessoa andar daquele. Ele, no começo, ele fazia um percurso a pé, sempre andava a pé. Ele ia aqui pelo bairro Santa Maria, dava a volta até a Barcelona. Ele conhecia todas as ruas do bairro aqui em Nova Gerte, ele não se perdia. Isso é interessante. Apesar da gente achar que ele tinha pouca memória,
Mas o fato, nunca ouvi falar que Bacurau se perdeu. Ele sempre retornava para casa dele e nos outros dias a gente estava vendo Bacurau novamente andando pelas ruas. E ele tinha uma memória sensacional, Bacurau. Ele lembrava tudo. Então ele ficava com meu pai conversando e falando sobre as árvores que tinha, os frutos que ele colhia das árvores. E ficava ele e meu pai conversando da época que meu pai se casou e mudou para cá, que foi em 1969. E então ele tinha uma memória muito boa sobre a cidade, sobre os locais onde ele passava. Sabe, eu sempre via daquele mesmo jeitinho, sabe? Do mesmo jeitinho. Ainda nos últimos meses, ele estava com algum problema no pé. Porque ele andava com o pé enfaixado. E aí ele tinha que ir no posto, de vez em quando, eu sempre perguntava, você está cuidando disso? Porque estava muito machucado. E ele falava que ele tinha que ir uma vez, um dia sim, um dia não, para fazer um curativo no posto, né? Uma pessoa, sei lá quantos anos tinha Bacurau. Acho que ninguém sabe até hoje quantos anos ele tinha. Não dá para a gente saber. Bacurau, ele gostava de bolo também. Assim, mas eu nunca dei bolo para ele, mas eu lembro que ele entrava lá na igreja, né? Como tem esse pessoal que morava na igreja, no fundo da igreja, e eu lembro que sempre quando o pessoal fazia café lá, alguma atividade que tinha alguma coisa, ele ia lá e tinha a mesa, ele pedia bolo de fubá. Gostava de roubar, esperava a gente dormir para ir roubar bolo de fubá. Né? Esperava, cara, quer comer alguma coisa? Não quero comer nada. Aí esperava nós deitar, apagava a luz, tudo, quando nós via a porta do fogão, aí eu falava para ele, vamos esperar mais um pouco para nós ver. Aí esperava um pouco, ele ficava na porta do banheiro com os bolos de fubá na mão. Quando eu chegava ali, ele entrava no banheiro, o que é isso, rapaz? Aí ele ia falar, nem podia. Não dá mão, com a boca cheia de bolo de fubá roubado. Mas era dele mesmo, né? Era igual uma criança, dessas crianças arteira, que a gente falava que não podia e ele fazia. Para mim, hoje, ele era baixinho, né? Fininho, magrinho. E com as unhas muito sujas e compridas, com o pé muito sujo, com as unhas compridas, umas calças que ele virava, dobrava a barra, assim, porque talvez fosse calças que ele ganhava de alguém, era muito comprida. A calça, às vezes, estava amarrada com cordão, os olhos expressivos. Eu lembro disso. Bacurau era uma pessoa que tinha saúde. O físico dele não apresentava de ser uma pessoa doente. Ele era uma pessoa saudável. Isso me veio à mente agora. O Bacurau, ele foi um mito, né? Ele foi, assim, uma lenda. A gente chamava de a lenda do Bacurau, né? O Bacurau sempre rodeou onde nós estávamos, né? Ele sempre andava ali, nesse bairro Nova Gerte. E ele corria, ele jogava pau, ele jogava lata, ele não se importava. O que ele tinha na mão, ele corria atrás de nós e jogava. E então eu cresci, onde eu via o Bacurau, nós muitas vezes escondidos, gritava, né? Bacurau! Por isso que eu falo que é uma lenda, porque todo mundo sabia que era mexendo com ele que ele retornava pra gente. Mas ele era, na verdade, um homem que andava muito pela cidade, pelo bairro, e nós gostávamos de mexer com ele. Eu penso também que é preciso considerar que existe uma multiplicidade de modos de vida nessa população, né? Há quem tem uma casa,
né, que passe o dia na rua e volte para casa de noite, mas da rua extrai todas as suas condições de sobrevivência. Há quem passe semanas na rua em função de ter uma casa longe, mas não ter o dinheiro do transporte para ir e vir todo dia. Há quem perdeu sua casa, há quem perdeu sua família. É uma população muito heterogênea em termos de idade. Hoje a gente tem um crescimento da população jovem em relação a décadas passadas. Hoje a gente tem o fenômeno da feminização da rua, o número de mulheres é crescente, né? Em alguns lugares chega até a 25%, em outros lugares a 18%. Então, existe uma diversidade enorme de pessoas que não têm nenhum trabalho, que não sabem fazer quase nada, porque tem uma escolaridade baixíssima, mas tem outras pessoas que têm informação. Encontrei em Natal, uma vez, um rapaz que tinha mestrado em psicologia e que estava embaixo do viaduto, né? Então, existe essa multiplicidade, essa diversidade enorme, né? O que não nos permite rotular a população de rua como a gente normalmente rotula, né? Como pessoas ou para o campo da vitimização, são pobrezinhas, são coitadinhas, né? Ou para o lado da demonização, né? São ladrões, são perigosos, são drogados, né? Então, existem esses rótulos que pendulam, né? De um lado para o outro, mas que é preciso a gente alertar sobre a necessidade de não rotular as pessoas, né? De saber que ali se encontram singularidades de vida, né? E uma multiplicidade de modos de viver enorme. Então, na verdade, ou eles, pessoas, criminalizam os moradores de rua, a dizer que eles estão na rua, porque são vagabundos e estão ocupando espaço público, e eu sou um cidadão e eu pago impostos e aquelas pessoas não podem estar lá, isso é muito comum, né? Infelizmente. Ou então eles são pessoas, ao invés de reconhecer a vulnerabilidade como uma vulnerabilidade, eles são pessoas que são dignas de pena. Então, são dignas de pena, elas são dignas de intervenção. É preciso fazer alguma coisa com essas pessoas. Então, assim, esses discursos, eles vão circulando em relação à população de rua e pesam sobre ela. O que acontece com as pessoas que são os loucos de rua, ditos loucos de rua, por favor, entre aspas aqui, não é? Há uma certa permissividade, sobretudo se é um bairro específico, se eles estão sempre no mesmo bairro, ou se eles estão sempre numa cidade pequena. Há uma certa permissividade. Por quê? Porque essas pessoas criam alguns tipos de pontos de estadia, pontos de relação que acalmam as pessoas. Que as pessoas percebem que eles têm alguma relação. Eu acho que isso tem a ver com o circuito. E eu acho que isso foi possível porque ele, de fato, criou relações com a cidade. O que não impede que tenham pessoas que o coloquem e o classifiquem nessa outra posição. A posição do vagabundo, a posição do incômodo, porque um dos problemas corporais com as pessoas que estão na rua, com as pessoas que estão com uma doença mental, é que elas têm uma dificuldade muito grande, às vezes, de controlar, de ter aquilo que a gente chama de relações socialmente aceitáveis, né? Que a gente costuma dizer que são socialmente aceitáveis, mas nós mesmos somos pessoas que flipamos, né? Então tem sempre alguém que surta em algum momento, né? A gente fica nervoso, a gente bravo, mas a gente sabe que isso tem uma sanção, as pessoas que estão nessa situação têm muito mais dificuldade, e desenham linhas. Esse corpo na rua é um corpo que, porque ele está considerado fora do lugar, porque ele está fora da projeção do corpo saudável, do corpo limpo, do corpo rejuvenescido e do corpo sedentário, daquele que circula de um lugar para o outro, portanto, ele está infringindo essa imagem. Então, a ele é imposta uma série de restrições. É coisa de você hoje falar, não é possível, né? É uma coisa louca. Ele atravessava, ele saía de São Caetano aqui, e Avenida do Estado, né? Até o final lá, Polo Petroquímico. Você imagina uma pessoa andar daqui no Polo Petroquímico e voltar andando na caminhada, e podia estar frio, às vezes ele estava sem blusa, aquele jeitinho dele andar com o bracinho cruzado na frente assim, parecia o jogador se preparando para bater uma barreira, né? Que era aquela posição. E sempre na caminhada dele não mexia, não falava com ninguém assim de ele mesmo iniciar a provocação. E aí
mas ele nunca bebeu, só andava. Chegava no boteco, paga um pastéis, aqui no Ceará, pode comer. Me dava, paga um cafezinho, pode beber. Era nada de pinga, nada. Andar. Eu tomava o ônibus, dava umas 10 voltas aí de pra cima e pra baixo de ônibus. Não pagava ônibus. Ele sempre queria saber se as pessoas estavam bem. Tem a gente que achava que não, que ele era só um andarilho, uma pessoa que ficava andando para cima e para baixo e correndo atrás dos outros. Mas não, ele era uma pessoa bem bacana, bem legal mesmo, sabe? Quando armava os parques na Boa Vista, esquina com o kart, ali armava-se parque de diversões. Aí a gente dava um susto nele, já meio de idade que ele tinha, já para dar um susto nele, né? Aí dizendo que ia pôr na roda gigante. Aí ele gritava, começava a chorar e não se escandalava e nós deixávamos ele quieto. Mas era uma diversão boa com ele também, essa parte aí. E a gente fica pensando, o que será mesmo que ele tinha? Né? Qual que era os anseios, as angústias dele, né? A gente não sabe muita coisa. Né? A gente, como naquela época, como crianças, né? Então a gente não tinha não tem como saber, porque o contato era pouco. Eram corridas e ele tentando pegar a gente, né? Então, assim, de coração, que ele foi uma pessoa, né, importante aqui para nossa rua, importante para nós mesmo, e tudo que ele viveu aqui. Depois, né, quando ele mais velho, a gente via nele uma pessoa boa. Ele tinha os olhos meio abertos, assim, e andava com aquele trejeito, assim, meio curvado, rapidinho, desconfiado. Nunca vi o Bacurau sorrir, porque acho que como ele desconfiava dos outros, as pessoas também tinham medo dele. Nunca vi ele abrir um sorriso, mas eu acredito que ele sorria sim. Eu o vi rindo bastante também uma vez, que eu também vou dar risada, porque um menino que chamou ele de Bacurau e começou a gritar Bacurau, Bacurau, escorregou, caiu e se machucou feio, porque torceu o tornozelo. E ele riu e saiu andando, dando risada, gargalhada. Então, olha, ele tinha humor também. E ele tinha muito medo, na verdade, né? Ele tinha muito medo. Às vezes eu penso que isso era por ele, né, ser quem ele é, o Bacurau mesmo, e simplesmente pegar e viver como ele viveu. Hoje eu acho que ele tinha o espectro autista, mas para a geração dele, quando era novo, não se estudava isso. Então pensava assim na pessoa: é uma pessoa burra porque não aprende, é uma pessoa louca porque tem seus trejeitos, né? Mas na realidade, nem as escolas, nem os pais sabiam lidar talvez com uma situação e uma descoberta do que tinha o Bacurau. Ele era não demente, mas ele tinha problema de cabeça, então a turma aproveitava da insuficiência dele, mexia com ele. Ele saía correndo, sabe, porque isso daí era na cidade inteira que ele fazia isso. Eu acredito também que ele frequentou escolas, né? Sabe-se que naquela época do Bacurau, até uns anos depois à frente, o aluno que tinha dificuldade para aprender, como eu já achei assim, acredito que ele tinha um aspecto autista, era designado naquele tempo, para a época, como crianças burras. Com a avó dele contava que colocou ele na escola, mas ele não estudou, não aprendeu. A mente não ajudou ele, coitado. Aí ficou como analfabeto. Não conseguiu. Aí a professora lá atrás, eles falavam, né? Não era igual hoje que qualquer coisa a gente pode processar. Aí ela falou que ele tinha dificuldade para aprender.
Mas poderiam ter ensinado várias coisas para ele, né? Que o psiquiatra falou para mim que ele tinha só 1,5 de deficiência mental, mas que ele podia ter aprendido muita coisa. Depois que a tia dele morreu, que ele ficou sob nossa responsabilidade, ele aprendeu comigo muita coisa. Eu ensinei bastante coisa para ele e ele aprendeu a andar de ônibus, coisa que ele não sabia, né? Ele ia no mercado para mim, comprava tudo direitinho. Ele só não sabia ler, mas ele ia pedir a nota, pedir o troco, trazia direitinho. E também porque a maioria das pessoas do bairro conhecia ele e nós também. E aí ele aprendeu bastante coisa. Se hoje existisse um Bacurau novo que está na escola, que com certeza tem muitos Bacurau dentro das escolas. Então cabe aos pais auxiliar e ao professor ver e desenvolver aquela criança através de ensinos específicos para ela. Aliás, ele chegou a passar pela escola, mas ele não ficou. Ele não ficava. Tanto que quando eu comecei a levar ele para o psiquiatra, aí o psiquiatra foi, né, vendo as medidas que ele podia, o que ele podia ainda fazer para melhorar a vida dele. Aí ele falou para mim, olha, ele vai fazer terapia ocupacional. Falei, tá bom. Levei ele e falei para a moça, olha, eu vou ficar aqui porque ele não vai fazer isso aí que você está querendo. Aí ela virou para mim e falou, mas é engraçado esse povo. Eles não querem cuidar das pessoas que é doente e fica inventando história. Eu falei, não, eu conheço ele, não é de hoje, ele não vai ficar aí. É que o doente mental é um fardo para as pessoas. Tá vendo? Mas falou um monte, ela falou para mim. Coitado, é ruim não ter ninguém na família para cuidar. Eu falei, nossa, assim também já é demais. Aí tá, eu vou ficar aqui. Aí ela, não, eu vou fechar a porta para esse cara, tá bom. Aí depois ela abriu a porta, aí deu uma folha de papel, uns cadernos, uns lápis. Aí cada um falava uma coisa. Eu vou desenhar uma mulher, bem bonita, tá bom. Eu vou desenhar um cavalo. Cada um falava que ia desenhar. Aí chegou na vez dele. Aí ela virou, aqui, seu Macário, a folha, o lápis para o senhor desenhar. Para quê? O que é isso aí? É um lápis para o senhor desenhar aqui qualquer coisa. Não, eu não vou desenhar nada, não. Você quer o quê? Eu tenho que fazer. Não posso ficar aqui com esse papel na mão e esse lápis aqui só porque você quer. Não, eu vou embora. Eu não quero ficar aqui. Você não vai fazer eu ficar aqui, não. Você está pensando o quê? Sua vagabunda, aí já acabou com a mulher, né? Aí eu falei para ela, olha, aí ela veio com outras falas, olha, ele não quer ficar. Eu falei, eu não falei para você que ele não ficava? Você falou tudo que falou para mim de bobeira, porque ele não fica, eu sei que ele não fica. Falou em ficar preso, ele tinha pavor quando tirava a chave do portão da mão dele, porque ele se sentia preso, né? Era engraçado um episódio que aconteceu. Saiu uma mulher, eu não sei se ela estava internada, ela tinha problemas mentais. E essa mulher, ela tirou a roupa aqui na... Aliás, ela já veio sem roupa, ela só veio com avental de hospital. E o Macário se engraçou com a mulher e a mulher só obedecia o Macário. E era muito engraçado, ele falou que estava namorando com ela. Esse episódio foi muito engraçado. Eu falei, você estava namorando com a mulher que saiu do hospício. Ela não saiu do hospício, ela saiu do hospital. Eu falei, ela saiu do hospício e você tá namorando com a louca. Ela não é louca, ela é minha namorada.
Mas o Macário era o único que conseguia acalmar essa mulher. Eu não sei quem é mais louco, se é ele ou se é a mulher, né? Então era bem engraçado, né? Ele varria o salão aqui, a gente dava uma moedinha pra ele, cortava o cabelo dele, cortava a barba, né? Dava dinheiro pra ele comprar sorvete, pra comprar doce. E a resenha era essa aí, o que ele pedia tava na mão, né? E a resenha dele com o Alex, outro rapaz especial, é isso aí. Os dois tinham ciúme, quando os dois se encontravam aqui, aí dava aquele choque, né? Um queria pegar a vassoura, outro pegava do outro, aí ficava aquela confusão dos dois, né? Depois acabava tudo em rock. O Flávio, ele gostava de pintar as unhas, mas as unhas dele eram engraçadas. Parecia tinta de parede. Era muito engraçado, porque ele não pintava direito. Eu não sei se por o esmalte ser muito grosso, e ele só andava na estica, no salto. Ele gostava de um salto, umas unhas pintadas, mas era engraçado as unhas dele, não era que a pessoa caprichava, era ele mesmo que fazia. Ele tinha vários esmaltes, vários, ele pedia até. E nos últimos tempos ele adoeceu, ele sentia vontade de tomar leite com açúcar. Ele ia quase todos os dias tomar leite com açúcar lá com a gente. Ele era sensível, ele tinha sensibilidade. A gente não pode julgar uma pessoa porque ela é de rua, né? Essa lembrança do Bacurau, isso é um presente, né? É cultural, não só para mim, que estou lembrando, trazendo essa memória, mas até para nós de São Caetano, né? Porque nós temos essas figuras na nossa cidade, nos nossos bairros, né? Os andarilhos, pessoas que às vezes se tornam invisíveis, e ninguém é invisível. Sempre alguém tem uma qualidade porque ele veio de algum lugar. E dessas criaturas que a gente imagina e que de repente é real, que nem Bacurau, a loira do banheiro, não sei o que lá, e o Bacurau era real, existia também um tal de Zé Bobinho. É a mesma figura de Bacurau. Nos últimos tempos eu já estava sentindo muita compaixão dele e amava o Bacurau, de verdade. É tanto que tem um outro aqui que o pessoal chama de Bacurau, eu digo, não, esse daí é chato, não é igual o Bacurau. Aí o pessoal chama ele de Bacurau, não sei se colocaram Bacurau por conta do Macário, né? Ou porque o apelido dele é Bacurau também, mas ele não tem nada a ver com Bacurau. Macário não foi o único. Outras pessoas povoaram as ruas de São Caetano do Sul com a exuberância de suas personalidades, com seu jeito de se relacionar com a cidade e com a própria vida. Menos ou mais compreendidas, bem ou mal acolhidas, elas continuarão habitando as nossas ruas, nos lembrando que há outros modos de viver, piores ou melhores que o nosso. Quando vocês mandam os dados sobre o Bacurau, eu me lembrei do Profeta Gentileza, né? Que é um louco, que tinha família, que tinha filhos, que tinha uma estrutura de vida e que num determinado momento começa a sentir, a ouvir vozes, né? E vai ser um andarilho que passa muitos anos, né? Muda de cidade, vai de São Paulo para o Rio, né? E constrói aquela obra magnífica, né, que são os painéis onde ele escreve Gentileza gera gentileza, que teve uma visibilidade pública enorme, né? Então acho que são figuras, né, que se destacam pela sua singularidade dentre essa população e que nos impressionam exatamente porque elas fazem o desvio na curva, né? Morreu nesse sentido, de quem ia sair para a rua para andar e tomar café. 4 horas. 4 horas da manhã. Podia estar frio, sol, chovendo, ele chegava aqui sequinho. Eu falava, gente, como é que esse homem anda na chuva até essas horas? Ele chegava às vezes aqui 1h30 da tarde, chovendo, e ele não está molhado? Como pode? Ele era muito esquisito. Nossa, desde quando eu conheci ele, desde pequeno eu sempre conheci ele. Então quer dizer que era um pioneiro, né? Foi um dos veteranos aqui em São Caetano. É de 10 a 12 anos. Daí foi uns 3 anos que a gente bagunçava com ele. Mas depois ele passava aí, a gente parou de brincar também. Que a gente foi pegando a idade e não brincava jamais com ele, porque a gente não era mais criancinha.
É assim, sobre a página que eu criei no Facebook, né, sobre o Bacurau, foi um encontro que eu tive com ele na Kennedy, né, aí tirei umas fotos dele sem ele perceber, né, e postei no grupo que eu tinha criado, assim, sobre o Eda e sobre o Rosolvito, né. O grupo do Eda, nossa, começou a comentar, falar, nossa, o Bacurau, quanto tempo, não sei o quê. E nisso foi formando um bate-papo entre a gente, né? Das lembranças que tivemos com eles, cada um tem a sua história, né? Que vivenciou tudo, né? E nisso eu tive a ideia de criar essa página no Facebook, né? Eu falei assim, vamos contar a história do Bacurau. Teve gente que entrou lá, deu seus depoimentos, tudo, né? E eu achei muito legal isso. Eu falei assim, ainda bem que eu fiz essa página antes de ele falecer, porque se eu fizesse quando ele faleceu, eu ia falar que eu tava querendo crescer na mídia, mas nunca foi meu interesse, não. Ele falava, todo mundo gosta de mim. Ele era meio... Tinha dia que ele tava meio bravo. Aí eu falava, nossa, mas como você enche o saco, rapaz? Ele falou, mas todo mundo gosta de mim. Aí eu falei, gosta nada. Aí ele ficava uma arara, né? Gosta sim. Claro que gosta. E o Macário ficou na história. Ele andava muito, ele passava, via as pessoas e ali ele ficava. Tava ele sentado em frente à Fundação das Artes. Então tinha muito lugar para você encontrar o Bacurau na Vila Gerte. Ele era na Igreja Batista de Vila Gerte também, algumas vezes o vi lá na porta. A padaria Ben-Hur era um lugar onde a gente às vezes ia lá comprar pizza ou qualquer coisa. De fato, ele é um de nós. Porque são formas diferentes de se inserir naquele mundo. O exemplo dele dizer, olha, esse sanduíche tá pouco para mim. Quer dizer, me parece que existe aí uma clareza de certos direitos que ele tem, do lugar em que ele se encontra, da importância que ele tem para aquela comunidade, que ao fim e ao cabo o transformou num patrimônio da cidade. Quando a gente pensa que ele se transformou num patrimônio da cidade, né, nós vamos considerar muito justo o pedido dele pelo melhor sanduíche que houver na Ben-Hur. A gente fala muito sobre o direito à cidade, mas esse direito à cidade, essa discussão, né, ela tem que ter inserida nela esses atravessamentos, né, dessas populações, né, de outras populações negras, mulheres, comunidade LGBTQIA+, né, idosos, crianças. Então, esse é o elemento de contestação. É um elemento de contestação, né? Sim, sou negro, quero um sanduíche melhor. Né? Sim, sou descendente de escravos e quero um sanduíche melhor. Né? Sim, sou louco, quero um sanduíche melhor. Né? Ou seja, eu sou um dentre todos vocês. Né? Porque realmente essa questão da memória, né, das cidades e esses discursos, eles alimentam os modos como a gente vivencia e como a gente lida com outras pessoas, né? Então, a cidade, ela realmente materializa esses discursos. E não à toa que, né, normalmente, monumentos, nomes de ruas, né, de praças, etc., eles são conectados a uma história que quiseram contar, né, que foi uma opção que não necessariamente condiz, né, com o que foi real, né, mas que é uma história realmente de apagamento de determinados fatos históricos, determinadas figuras históricas, né? As nossas cidades, elas têm nomes majoritariamente de ruas, de militares, de homens brancos, né? Enquanto que outras figuras historicamente importantes, né, foram apagadas dessa memória, desse discurso. Aquela praça merecia um busto, bicho. Merecia um busto do Bacurau ali. A gente brincava com ele muito, mas conversava também assunto sério com ele, ele respondia. Então, a gente tinha um relacionamento assim, né? Se era, brincava, descontraía, mas também a gente respeitava ele também, como pessoa, como
um companheiro ali, uma pessoa que está sempre junto no dia a dia ali, né? Ele também gostava de brincar, ele zoava a gente também, não era porque ele tinha dificuldade, não, ele zoava, ele sabia brincar também, né? Ele inventava também as dele também. Você vê como se transformou, né? Uma pessoa que só xingava, né? Que a gente conhecia ele, não passa perto dele porque ele xinga. E de repente se humanizou de uma forma de ver minha filha e perguntar, né? Onde tá sua mãe, essa preocupação, né? Com as pessoas que ele gostava, que nem a minha sobrinha, a filha dela, ele tinha cuidado, né? Ele queria saber o que estava fazendo na rua, se era fora de hora, se era criança, por que estava sozinho. Então ele tinha esse tipo de preocupação também, né? Citando Denilson Soares Cordeiro. Certa manhã, depois de sonhos intranquilos, Macário se levantou. Abriu a porta, atravessou o pedaço de quintal até o banheiro, aproveitou para respirar fundo o ar da manhã que tanto lhe agradava. Lavou o rosto, talvez tenha se olhado no pequeno espelho. Pensou no café que tomaria dali a pouco, mas voltou ao quarto, deitou-se e nunca mais se levantou. Foi aquele o inédito dia em que a rua encheu de gente. Todos queriam dar um último adeus a quem, por ironia inconsciente, ou talvez por cinismo involuntário, tinham rido, temido e caçoado dele. No entanto, passavam a considerar Macário uma lenda na história de São Caetano do Sul. O que declarou Laodiceia sobre seus ancestrais, poderíamos repetir sobre Macário. A gente sabia que era uma linguagem diferente a dele, mas não entendíamos nada. Ele tinha um respeito por nós porque a gente juntava latinha para ele. Latinha, eu chegava a trazer latinha de Sorocaba, do interior, quando eu ia para as festanças lá, juntava aqueles latos, eu passava ao final das festas lá ali naquela, né, e trazia para ele aqui. Né, ele ficava todo feliz das latinhas que eu dava para ele e pro primo dele, né, o Enéas, né. Ele nunca fez mal para ninguém, assim, nunca foi agressivo, nunca foi perigoso para nós, né. Ele nunca mostrava perigo de ficar solto, né, ó, você tem que se entrar no hospício, porque ele nunca mostrou risco para criançada, risco para ninguém na rua, não foi isso. Ele era um humano que deveria ser tratado com dignidade, apesar de ser aquele jeito dele. Eu acho que o jeito dele ser era um jeito de mostrar a falta de carinho que talvez ele não teve. Não sei se na infância ou na adolescência ou depois de adulto. Então eu acho que eu gostaria que as pessoas vissem ele como um humano, sabe? Que é o que as pessoas não conseguem ver nas pessoas. Ah, foi doente mental, não é gente. Drogado não é gente. Autista não é gente. É tratado indiferente. Que são diferentes, sim, mas a gente tem que saber uma maneira de tratá-los. E eu sei que tem uma maneira deles entenderem a gente. E é isso que eu gostaria, eu creio que é isso. Com nós aqui, não tinha problema nenhum. A imagem que eu tenho dele é isso, que o pessoal tem esse lado bom dele. O lado bom, não aquele lado dos anos 70, né? Que ele era novo, ele era mais forte, ele corria atrás das pessoas, mas depois que ele chegou à idade, ele não podia mais correr e tal, ele se tornou humilde. Porque, tadinho, só era as pessoas achavam que ele era um andarilho, né? Mas era um ser humano como qualquer um de nós. Então a gente teria mais ou menos uma volta por 1960 para cá que eu conheço ele. Partindo daí eu fui crescendo, aí eu comecei a chamar ele de Bacurau para poder correr. E ele andava todo estiloso, paletó caidão, camisa fechada, cabelo alto, sapato
bicudo grande. Um dos bolsos dele, do paletó direito, era cheio de pedras. Ele enchia de pedras e o outro era o lenço, panos que ele se enxugava, que ele andava muito, se enxugava. E a gente se preparava para correr. Chamava de Bacurau e podia correr. Corre que se ele pegasse, corria bastante. Depois, na idade que ele foi passando, ele foi ficando mais moderno, já tirou aquelas roupas que já não era mais equivalente para a época, já ficou já de estiloso um pouquinho mais moderno, já cabelinho já cortado, e começava, e andava dia e noite, 24 horas. E aí eu falei, olha ele ali, esse é o Bacurau. E quando eu falei, olha ele ali, criança, adolescente, né, fez o que eu sempre fiz. Abriu a porta, o vidro do carro e gritou, Bacurau! Só que eu estava próximo de um farol. E ele olhou para trás, já era noite, ele mal estava conseguindo ver onde era. E ele olhou para trás e começou a xingar. E eu falei, ele vai vir aqui no carro, ele vai vir aqui no carro. E ele começou a vir em direção. E por sorte o farol abriu e nós fomos embora. Porque senão ele tinha ido para xingar elas. E aí elas viram que realmente aquela lenda que eu contava sobre o Bacurau era verdade. Ele nunca deu espaço pra gente chegar nele, entendeu? E ele morria de medo de ser filmado, morria de medo de tirar foto dele, né? Tanto que conseguiram fazer uma filmagem dele que eu vi esses dias, né? Eu falei assim, acho que foi com câmera escondida, porque é impossível fazer uma filmagem com o Bacurau assim, aceitando. Entendeu? Bom dia, Macário. Tudo bem? Dá um oba aí, ó. Falou, Macário. Vamos trabalhar? Ei? Vamos tomar café, Macário? Ei? Tomar um cafezinho, pô. Vamos lá? Pode ir lá? Na padaria por você não quer pagar. Vai não, mas vamos lá tomar café. Por quê? Vai chatear com ele. Bacurau, um rosto sem memória. Último episódio, Macário. Meu nome é Cláudio Heavy Coco, né? Eu sou a Denise. Sou Marcos Rogério Sanches Maio. Eu sou mais conhecido como Nenê. Então, meu nome é Selma. Meu nome é Aparecido. Então, eu me chamo Ilza. Meu nome é Valquíria. Marisa da Silva Dias Rossetti. Meu nome é Dayana. Meu nome é Doralice Macedo Almeida Ártico. Francisco dos Santos. Eu sou Anísio Fortes Bustamante. Meu nome é José Paulo Matias. Sou Paulo Roberto Siqueira, mais conhecido como Beto Paul S. nas redes sociais. Eu me chamo Willa Moreira. Meu nome é Gedalva Gomes. Eu sou Osmar José Aparecido Cardoso. Bom, meu nome é Simone. Meu nome é Elisete dos Santos Rossetti. Meu nome é Roberto Abelardo. Ô, seu Silvio, tudo bem? A gente pode conversar? Sou o morador mais velho daqui da rua. Cadê o Nelsinho? Cadê o Nelsinho? Mas ele me chamava de Lúcia, não era Lúcia. Também participaram Dona Laodiceia, funcionários da empresa VIP e do cemitério Cerâmica, todos moradores de São Caetano do Sul. Eu morei na Rua Pan. Conheço Bacurau desde 1970. Moro em São Caetano já há quase 40 anos. Nasci aqui em São Caetano. Os comentários foram de Irlis Alencar Firmo Barreira, socióloga da Universidade Federal do Ceará. Então essa travessia certamente encontrou condições sociais que favoreceram essa longevidade na rua, né? Marco Antônio Silveira, historiador da Universidade Federal de Ouro Preto. O ritual e a vida de exclusão do Macário apontam para essa atualização de elementos arcaicos na sociedade moderna em que o Brasil foi se transformando. Maria Tereza Lisboa Nobre Pereira, psicóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Eu acho que esse joga-pedra, quando parte de crianças, elas têm um significado diferente de quando parte de adultos. Simone Frangella, antropóloga da Universidade de Lisboa. A gente não tem mais como perguntar para o Macário se a rua mudou. E Juliana Varejão, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Viçosa. Outras figuras historicamente importantes foram apagadas dessa memória, desse discurso. Bacurau, um rosto sem memória, é um projeto idealizado por mim, Kenan Bernardes, que também fez as entrevistas. A consultoria de podcast e a montagem são assinadas por Júlio de Paula. A orientação da pesquisa e a edição de textos é do Joaci Pereira Furtado. A produção e edição de áudio é da Adriana Braga. O roteiro é uma criação coletiva. A trilha sonora original foi composta por Felipe Julian. O projeto gráfico é do Thiago Lacaz e a produção geral de projeto é da Jussara Mendes e da Oca Teatro. Bacurau, um rosto sem memória, é um projeto realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura da Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul. Agosto de 2024. Sou Bacurau. Amo vocês, fala. Amo vocês. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians.